Qual a visão de vocês desse último ano, tantos atletas bodybuilders morrendo do coração? Ano passado foi 3 ou 4? Primeiro é o abuso, né? Eu ia falar isso. Eu acho que é reflexo do abuso, não de agora, né? Mas de, sei lá, anos. 10 anos, 20 anos. Você paga a conta lá na frente? Paga. Eu acho que Você faz agora, não necessariamente você paga agora. Não. E até foi uma frase que eu falei para algumas pessoas que vieram conversar comigo a respeito disso. Falei, a gente está começando a ver o reflexo do que são esses 10, aí, talvez 20 anos de abuso. Provavelmente, de agora para frente, deve aumentar a quantidade de casos que a gente vai ver desse jeito. De óbitos. É possível. Então, a gente vai começar a ver muito atleta morrendo, não pelo que ele está fazendo agora, mas pelo que ele fez, às vezes, há 5, 10 anos atrás. Sim, perfeitamente. Durante, né, muito tempo. E uma outra coisa que eu queria alertar o pessoal, porque eu até fui ver a causa da morte do Boston, né? Que é aquele menino de 27 anos. O Boston Lloyd não é aquele que ele pregava quanto mais, melhor? Ele mesmo. E aí Você eu sabe fui a história ver... do Boston Lloyd? Coloca pra mim, por favor, na tela, Márcio. E se você lembrar a história, só passa pro pessoal, pra galera saber de quem a gente tá falando. Não, primeiro ele pregava que existe uma guerra química, quem aguentar tomar mais hormônio vai ganhar. Ele pregava o uso de Sintol, né? De aplicação de óleo local para crescimento de músculo. Então até o nome do time de consultoria dele é 3cc, era 3cc. Porque 3cc em inglês, centímetro cúbico, é ml. Então, porque ele dizia que tinha que colocar 3 ml de Sintol por ponto de aplicação, dia sim, dia não. Dia sim, dia não, Dia ele sim, fazia dia uso não. de aplicação local? Sim. Ele chegou a ter necrose no tríceps, por causa de Sintol. E ainda por cima ele usava vários outros fármacos ainda em estudo, né? Coisa que ainda não foi lançada. Então, ele comprava como reagente químico e testava nele mesmo. Mas o que me chamou a atenção foi a causa da morte dele. Qual foi Que a foi causa? dissecção de aorta. Então, a artéria dele rasgou. Rasgou? E o sangue extravasou. Então, assim, a maioria das Ele teve uma vezes... hemorragia interna? Sim, a maioria das vezes que isso acontece é irreversível, o cara morre. Né? A Mas menos isso que é chegue muito muito raro, né? rápido. É raro. E aí eu fui estudar o que pode causar isso. Falei, porra, isso aí é um negócio meio sério, né? E o que eu consegui achar de efeito é, na verdade, uma proporção de estradiol muito baixa para testosterona, o que faz com que o cano resseque. Sabe o cano que fica no sol? Que daí você dá uma Sei. porrada e quebra. Então é isso que acontece quando a pessoa faz o abuso aí de O anastrozol, tecido de letrozol. da artéria dele ressecou? Ressecou. Aqui, quando Ela enfraquece, perde elasticidade. Quando existe essa desproporção com o estrogênio muito baixo e um índice de androgênio muito alto, a gente tem um aumento de degradação de alguns tipos de fibra colágena. Por isso que a galera se lesiona. Por isso que um derivado de DHT propicia o cara a ter mais lesão, por exemplo. Não é lesão tendínea, lesão ligamentar. Justamente porque ele está tendo mais degradação de fibra colágena e isso, em tese, vai enfraquecendo, vamos dizer assim, esse tipo de tecido. E vai envolver parede vascular, né? Parte interna da parede vascular. Então aí entra aquelas idiotices que a gente sempre fala aqui. O cara que zera estradiol está se expondo a um risco muito maior de ter algum problema. E as pessoas às vezes eram estradiol sem querer, tá? Não por querer. Por exemplo, em protocolos engessados de uso de anastrozol e outros anti-aromatase, pode ser uma combinação perfeita para zerar estradiol, não é, doutor? Sim. Eu já vi prescrição de médico com derivado de DHT associado a inibidor de aromatase. Tipo, Não, o cara e tomando estanozolol com 1 Isso. miligrama por dia de anastrozol. É tipo E isso. põe dutasterida para segurar o cabelo. Pô, o derivado de DHT não vai se converter a estrogênio, ele não vai sofrer ação da aromatase. Então, assim, não... Imagina como fica a libido desse cara. Negativa. Não, e infelizmente é comum acontecer isso. Então, cada vez mais a gente vê idiotices desse tipo por falta de conhecimento, né? Por pegar protocolos padrão. Então, o cara pega uma formulação, vai num curso de fim de semana sobre hormônios, daí tem lá, fórmula anticolaterais. Aí o cara pega, anota no caderno, anticolaterais. E joga Começa tudo a sem passar pra todo saber mundo. a função de cada coisa. Então, se existe um medicamento é porque existe uma patologia para ele tratar. Tem gente que precisa de anastrozol? Tem. Tem gente que não precisa? Tem.
Como é que você sabe? Primeira coisa, o pessoal manda pergunta na caixinha assim, 100 exames. Como saber a dose? Sem exames. Porra, Legal pra caramba, né? o cara não quer gastar 20 reais para fazer o exame de estradiol. E é isso que acontece. O pessoal vai no chute. Né? Então, vou tomar dia sim, dia não. Vou tomar todo dia. Aí o cara não sabe o que está acontecendo. E o problema não é o uso pontual. Porque muitas vezes o atleta ele baixa o estradiol pertinho do palco. Para tirar pouco uma tempo. água Sim. por semanas. O ruim é o cara que ficou o ano inteiro fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi às protocolo cegas. de atletas o ano inteiro usando anastrozol e hexamestano. Sim, combinado. Combinado. Eu já vi também. Já viu? Já. E assim, protocolo padrão, entendeu? Como se fosse um protetor, junto com o protetor hepático, ele tá tomando isso, entendeu? Porque algumas mulheres, eu vejo alguns coaches ali passando para algumas mulheres, às vezes ela não usa hormônio esteroide, mas ele passa apenas anastrozol para ela. Já viu isso? Já. Eu vi uma presença eu já vi VIP isso. esses dias, aí o cara virou e falou assim, minha esposa tá com o coach fulano de tal, pessoa conhecida, tudo, e ele não passou nada de hormônio para ela, cara, ela só tá tomando anastrozol. E aí, eu tava ali, né, conversando, eu fiquei tentando entender por que ele passou anastrozol para ela sem exame, sem nada, assim, do tipo, ciclo de anastrozol. É que a pessoa acha que o estradiol é vilão que faz celulite e se eu tirar ele do corpo vai melhorar. E isso pode trazer algum efeito colateral para a mulher? Para o homem a gente já Pode. conversou, e para a mulher? Pode. O primeiro é ela ficar com corpo de homem, Exatamente. ela vai ficar reta, Falando em sem estética, quadril, né? sem cintura. Mas pensando no organismo feminino, uma mulher sem estrogênio é uma mulher na menopausa. Então ela tem perda de massa óssea, perda de massa muscular e aumento do risco cardiovascular e piora do perfil de colesterol. Pode mexer até no ciclo menstrual dela? Com certeza. Essas meninas que ficam com estradiol baixo, elas param de menstruar, param de ovular, param de menstruar. E não melhora, eu achei. Não. Às vezes piora. É isso.